Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar esse vídeo mostrando aqui para você essa imagem. Então essa imagem, ela rodou na internet há muitos anos, eu não sei se ainda as pessoas divulgam, provavelmente sim, né? Se cair na internet todo mundo divulga. Eu vou ler aqui para você, porque essa imagem eu peguei na internet, eu aumentei, então tá um pouco embaçado, então eu quero ler para você, caso você não consiga identificar a parte de baixo. Então é o seguinte, o título dessa imagem é: você sabia? Se colocar um cubo de gelo nesta área, combate o cansaço e a fadiga, trata a insônia, relaxa todo o pescoço, alivia a dor aguda no joelho, pernas e braços, combate as dores musculares, trata as dores nas costas, trata a dor abdominal. Essa imagem foi divulgada por vários canais nas redes sociais, inclusive pessoas profissionais da área de saúde indicando esse método, né? Alegam, tradicional chinês, que simplesmente você pega um cubo de gelo, coloca nessa região mais, né, onde está localizado, tá aqui no desenho, né? Essa parte mais alta do pescoço, e os efeitos desse método vão combater tudo isso aqui, né, que está nessa imagem. E, na verdade, esse método de você colocar um gelo no pescoço, sendo assim curto e direto, né, na resposta, é que não funciona. Não é verdade que existe um método de tratamento que você utiliza gelo na medicina chinesa que vai combater esses sintomas, tá? Então, a resposta curta e grossa quer dizer que não funciona. Isso é mentira. Mas eu vou explicar o porquê que não funciona, tá? Então, se você estiver interessado, vem aqui comigo. Bom, então o título desse vídeo é A Verdade sobre o Gelo na Nuca, o mito da internet explicado pela medicina chinesa. Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo André Leung, eu sou fisioterapeuta com especialização em medicina chinesa e acupuntura e mestre em artes marciais. Então, para a gente começar esse vídeo, eu quero explicar para vocês o que é esse ponto, né, esse ponto misterioso da acupuntura que combate todos esses problemas que eu falei no começo. Então, eles alegam que você colocar o cubo de gelo nesse ponto chamado VG16, esse G tá meio estranho, mas é VG16, é o nome de um ponto, tá? Então eu não vou entrar em detalhes do que é esse ponto, para que serve, tá? Então, mas esse ponto de acupuntura, é assim, todos os nomes de pontos de acupuntura tem o nome em chinês, tá? Porque a acupuntura é da medicina chinesa, então os chineses eles identificaram os pontos e nomearam esses pontos. Então o nome de cada ponto tem um significado. Então esse ponto VG16, chamado Fengfu, Fengfu é em chinês, que significa Palácio do Vento. Feng quer dizer vento, Fu. Fu pode ser casa, residência, né, um lugar, né? Então, filosoficamente, né, palácio fica um pouco mais agradável de falar, né? Pode ser casa do vento, residência do vento, mas na literatura as pessoas chamam Palácio do Vento, tá? E tem dois pontos que você está vendo aqui na tela. Então, esse ponto VG16 é o ponto aqui esse ponto vermelho no meio, né? E tem dois pontos na sua lateral que é chamado VB20, tá? É um outro ponto que em chinês o nome chama Feng-ci. Feng, então você percebe que esse diagrama de baixo e de cima é a mesma coisa? Então, ci em inglês quer dizer um lago, uma poça, né? Então, tudo que envolve água, né? Tudo que está empoçado, que tem uma água parada. Então, para o chinês, como eles criaram esses nomes, então tem um significado para a medicina chinesa. Por quê? Lago do Vento e Palácio do Vento, o que remete para a gente? Que esses pontos, eles são muito sensíveis a fatores externos. O que é fator externo? É vento, é frio, é umidade, tá? Então são esses fatores que podem comprometer o nosso corpo. Então, de acordo com o nome em chinês, então você que não entende, né, da acupuntura e da medicina chinesa, então eu espero que não é a intenção aqui ficar explicando a medicina chinesa, e sim explicar o porquê que essa figura, né, que
se tornou essa viralização, não é verdade, tá? Bom, então, esses pontos, eles são sensíveis ao vento. Então, na verdade, esses pontos, na parte clínica, né, da acupuntura, nós estamos removendo esse vento interno. Tanto um vento interno do corpo, como um vento externo. O vento externo é aquele que causa resfriado, gripe, coriza, dor de cabeça, tá? Então são pontos que tiram o vento do seu corpo, tá? Então é que a medicina chinesa tem essa visão de quando você se expõe a temperaturas muito frias ou muito quentes, o seu corpo ele absorve, tá? Bom, enfim. E aqui eu só quero ilustrar aqui que esses dois pontos que são próximos um do outro, eles refletem no seu corpo como um todo, tá? Então eu não vou explicar o que significa isso, mas são você pode ver aqui que tem nessa imagem da esquerda esses pontinhos em vermelhos na coluna, né? Então você tem uma imagem aqui na esquerda de costas, né? Então todos esses pontos aqui nas costas, eles refletem naquele ponto VG16. Né? Então, inclusive aqui, ó, o VG16 está aqui, ó, passando o mouse aqui na tela. Então, esse ponto, ele reflete em todo o meridiano. Então, o meridiano é essa linha que você está vendo com esses pontinhos vermelhos. Agora, aquele ponto que eu mostrei, que é o VB20, que é aquele azulzinho, que é os dois pontos na lateral, ele reflete aqui, ó, na parte lateral da cabeça. Quem tem enxaqueca sabe como é que é essa dor, né? Essa dor lateral. Ela reflete aqui, ó, na parte do pulmão, das costelas, do seu quadril, da coxa, da sua perna na região lateral até o dedinho do pé. Então são pontos que circulam a energia do corpo, tá? Agora, por que na medicina chinesa, então eu coloquei aqui MTC significa Medicina Tradicional Chinesa, para não ficar muito grande aqui no slide. Então, por que o frio é um inimigo na medicina chinesa? Porque, assim, ele é considerado, na verdade, o inimigo número 1 da vitalidade. Então, se você procura vitalidade, ter uma vida um pouco mais ativa, ter um bem-estar físico e mental positivo, então o frio já não pode fazer parte da sua vida. O que quer dizer isso? Você não pode ficar se expondo ao frio. Tem agora uma outra categoria, um outro item, diz o seguinte: quando o frio entra no seu corpo, ele congela o qi e o sangue. O que é o qi? Qi, se você já me acompanha aqui no meu canal, eu falo muito de qi. Qi é energia vital, a nossa energia. É a energia que nos mantém vivo, né? Isso é o qi. Essa atividade, esse movimento que nós temos é o qi. Então, o qi pode ser movimento muscular, movimento articular, a minha fala, o movimento dos meus olhos mexendo, tá? Então, qi é movimento, é atividade. Então, o frio, quando ele entra no seu corpo, quando ele penetra no seu corpo, ele congela a sua energia, ele deixa essa energia parada. E, consequentemente, o sangue também, né? Quando a gente está com frio, por exemplo, em inverno, é muito comum suas mãos e seus pés ficarem gelados, né? Ficarem frios. O que a gente faz? A gente esfrega, fricciona as mãos para que esse sangue circule melhor, que o sangue circule e vá para a periferia, para as extremidades das mãos e dos pés. E essa estagnação, o que é estagnação? Estagnação é sinônimo de coisa parada. Então, quando você tem essa estagnação da sua energia, que é o qi, que é o item que eu falei aqui acima, isso gera dor. Então, quando você tem alguma dor na medicina chinesa, um dos motivos pela qual você tem a dor é por conta desse bloqueio de energia. E isso vai causar dor e, ao mesmo tempo, o bloqueio. Na verdade, é uma coisa que alimenta a outra. Então, quanto mais bloqueio você tem, mais dor você tem. Quanto mais dor, mais bloqueio. Então, isso vai se aumentando, né? Isso vai criando uma bola de neve, vai aumentando de acordo com a intensidade que você tem esse bloqueio de energia. Agora,
voltando a esse assunto do gelo na nuca, então tem 3 riscos reais do porquê você não deve colocar o gelo na nuca. Então você já viu aqui, que eu expliquei para você, esse bloqueio de energia. Então se você bloqueia a energia, você convida, então lembra dos 2 pontos, o que tem em comum nos 2 pontos é a palavra vento em chinês. Então quando você coloca o gelo na nuca, você está deixando esse vento penetrar no seu corpo. Aí você tem o quê? Rigidez na cabeça, né? Rigidez, na verdade, na nuca, dor de cabeça, tá? Aquela dor de cabeça que é empontada, né? Que fica latejando. Então, isso é um sintoma quando o frio entra nessa região do seu pescoço. Você tem um consumo maior de energia. Por quê? Quando você tem o frio dentro do seu corpo, o seu corpo ele precisa ter o quê? O aquecimento para eliminar esse frio. Então você gasta energia. Então se você consome mais, se você está jogando essa energia, que na verdade o nosso corpo não pode dispersar energia, nós temos que ganhar energia ou poupar energia, né? A gente tem que segurar energia para a gente, não liberar energia. Então se você gasta muita energia aquecendo o seu corpo, você o quê? Você gera fadiga, você cansa mais rápido, tá? E isso não resolve. Então, aqueles itens que aquela imagem trouxe, que combate fadiga, insônia, trata dor não sei na onde, isso não resolve a raiz do problema, tá? Então, por exemplo, insônia e dor crônica são problemas que já necessitam de um diagnóstico um pouco mais profundo. Então, uma insônia não vem de um dia para o outro. Então, você que sofre de insônia ou dor crônica já tem um desequilíbrio um pouco mais complexo. Então, se já é um pouco mais complexo, com gelo não vai resolver, tá? Então, um exemplo aqui na medicina chinesa, no caso da insônia, eu coloquei aqui, quando você tem insônia, nós dizemos na medicina chinesa que você tem calor no coração, né? Calor no meridiano do coração. O que significa isso? O calor, na natureza, ele está sempre em movimento, correto? Então, se você acende uma chama, se você acende um fogo, por exemplo, no seu fogão, você quer cozinhar alguma coisa, então a chama ela não para, ela não tem ordem fixa, então ela tem um movimento. Então, o nosso corpo, quando a gente gera esse calor ele interfere na energia do coração, porque o coração está ligado com a mente. Então, quando você tem muito calor, quando você tem uma agitação interna, essa agitação interna prejudica a energia do coração, que a energia do coração é a mente. Então, se você fica com a mente agitada, você fica estressado, ansioso, nervoso, nervosa, irritado ou irritada, você não consegue dormir bem. Isso, né, uma das causas, uma das origens da insônia. Então, com gelo você não vai conseguir fazer isso, ok? Bom, então a solução na medicina tradicional chinesa, lembra que MTC, medicina tradicional chinesa, então a solução na medicina chinesa é o quê? É o calor e movimento. Então se você tem a nuca e a coluna travada, com dor, com rigidez, dificuldade de movimentar, você precisa de calor e movimento para dispersar o frio. Quando você dispersa o frio e movimenta a sua energia, que é o Qi, lembra que eu falei do Qi? Qi é a mesma coisa que energia. Então quando o corpo ele se movimenta, ele produz calor, ele produz energia, você fica mais confortável, você fica bem, você fica menos travado, você fica mais relaxado, você fica menos tenso, tá? Então por isso que no meu canal aqui eu compartilho dicas sobre o que? Exercícios energéticos de Tai Chi. E esses exercícios, sim, esses exercícios eles ajudam a você a relaxar de uma forma natural, sem precisar de nenhum artifício externo. Então, concluindo aqui, então, imagino que você entendeu, né, até agora esse conteúdo que eu preparei para você. Então, colocar gelo na nuca é simplesmente uma balela, é mentira. Não existe um estudo científico na medicina chinesa falando que colocando gelo em alguma região tem benefício real, tá? Então isso aqui é mentira. Bom, aí você pode estar se perguntando, mas André, eu coloquei o gelo
e funcionou para mim, né? Então, tem pessoas que fizeram esse teste e teve um resultado, né? Aí o que eu posso dizer, né? Já que eu falei tanta coisa, né, contra, e você fez e funcionou, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Será que você que está me assistindo e fez e teve resultado, você fez por 1 mês direto, 2 meses, 3 meses, 4 meses direto, para você ver realmente que o resultado que você queria na época foi a longo prazo? Ou só foi naquele minutinho e passou? Porque quando a gente coloca o gelo numa região, se eu bati o cotovelo, tá inchado, eu coloco gelo para conter a inflamação, o inchaço. O gelo, na verdade, ele vai diminuir os impulsos nervosos do seu sistema nervoso. E quando você diminui o impulso nervoso, então dá aquela sensação de alívio, dá aquela sensação daquele formigamento gostoso, né? Então, fazendo 1, 2 vezes ou 3 vezes, talvez não seria o ideal, né? Para ter realmente um resultado, você tem que testar por longo prazo, mas eu não indico você a testar isso a longo prazo e ficar colocando o gelo na nuca, tá bom? E quando que é realmente utilizado o gelo, né? Quando é usado o gelo? Então, geralmente, na fisioterapia, que é bastante utilizada, então eu coloquei aqui esses 5 tópicos, essas 5 categorias que geralmente nós lidamos com problemas, lesões músculo-esqueléticas. Músculo-esqueléticas envolve músculos, articulações, ligamento, tendões. Então a gente quer o quê? Quer controlar a inflamação, controlar o inchaço, estancar o sangue, tá? Então a gente usa o gelo, então eu vou ler aqui para vocês, para reduzir a inflamação, aliviar a dor local, controlar o edema. Edema é o inchaço, recuperação muscular, aquela pessoa que treina muito forte, então o gelo tem essa função também, uma pequena função de recuperação muscular, e uso imediato de lesões agudas. Por exemplo, eu estava andando e torci meu pé, né? Então a torção de tornozelo, quando o seu tornozelo fica uma bola, né, fica inchado, aí você pode colocar o gelo para conter o inchaço, conter o sangue, conter o roxo, enfim, né, tudo que envolve o edema, o inchaço. Tá? Então, esse é a função real do gelo, tá bom? Então, só repetindo, essa coisa de colocar gelo na nuca não funciona. E o último recado para vocês se você gosta do meu conteúdo, aprecia a medicina chinesa, gosta do Tai Chi, eu tenho um desafio de 7 dias. 7 dias para destravar o seu corpo. Então, é uma série de 7 vídeos que você vai assistir e cada vídeo tem uma duração em média de 10 minutos. Então, eu fiz esse desafio que seja curto, seja acessível, seja fácil. O que é acessível? Fácil de fazer em casa, não precisa de nenhum equipamento e acessível também para o seu bolso, tenho certeza, tá bom? Então, se você está interessado em participar desse desafio, o link está aqui embaixo. Então, novamente, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha para aquela pessoa que talvez você sabe que colocou o gelo na nuca e enfim, né? Então, para realmente a pessoa saber que isso não funciona, tá bom? E se você quer receber conteúdos como esse, a prática do Tai Chi, esses conteúdos que eu faço, também se inscreva no meu grupo de WhatsApp. Então, se inscrevendo no meu grupo de WhatsApp, você vai receber a notificação quando tiver um conteúdo novo aqui no meu canal. Eu sei que por mais que você esteja inscrito aqui no meu canal, o YouTube não avisa. Então, entre no meu grupo de WhatsApp e assim quando tiver um vídeo novo, eu comunico a você, tá bom? Então, espero que eu tenha colaborado um pouco, explicado um pouquinho. Eu sei que foi um pouquinho longo, né? Mas quem gosta da explicação mais a fundo, então tem que ter um pouco de paciência e acompanhar as explicações, tá, desse conteúdo da medicina chinesa, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.